Shalom, queridos, graça e paz. São todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Obrigada pela presença de cada um. Tem gente entrando, chegando. Certo, são todos muito bem-vindos. Quero te convidar agora a concentrar a tua mente no Senhor. Nós temos conversado quanto é desafiador, ultimamente, especialmente porque a gente tem muitas opções de lives, de Zooms, de participações, né? É difícil, muitas vezes, nós nos conectarmos ao Senhor através desses meios de comunicação que nós temos hoje. Mas eu quero te convidar, nesse momento, descansar o teu coração, deixar as coisas para fazer depois, e realmente separar esse tempinho. Pensa em todo o tempo que tu vai deixar de investir, pegando carro, pegando ônibus, indo até a igreja, saindo, que horas tu ia chegar em casa. A gente sempre conseguia fazer tudo. Hoje nós temos aqui em torno de 1h30 na nossa casa, dedicados ao Senhor, para estarmos juntos como igreja. Então eu quero te convidar, eu quero te incentivar que nesse tempo você, de fato, esteja com a sua mente voltada ao Senhor em adoração e em vulnerabilidade a tudo aquilo que Ele tem para falar conosco nessa noite. Então, eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça em reverência ao Senhor e adorá-lo e louvá-lo e entregar tudo a Ele. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, porque nós temos acesso a Ti. Temos acesso ao Teu trono por causa do sangue. O sangue de Jesus que foi derramado em favor de nós. Obrigada pelo acesso que temos agora à Tua presença e pela presença do Espírito Santo constantemente em nossas vidas. Obrigada porque para todas as decisões das nossas vidas, as grandes decisões e as milhares de pequenas decisões que nós temos no nosso dia a dia, em todas elas, nós não estamos sozinhos. O Teu Espírito Santo, ó Deus, habita na nossa vida. E nós temos, sim, o privilégio de estarmos reunidos aqui como igreja, corpo de Cristo. Porque o que foi estabelecido em termos de aliança contigo e uns com os outros, isso é eterno. Isso não tem limites de paredes, não tem limites de distância, Senhor. Todos aqueles que estão nesse momento conectados conosco, eu te peço, Espírito Santo, vem nos unir com laços de amor. Oh, Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha fluir sobre nós nesse tempo. Nós queremos consagrar a Ti esse tempo de culto, que haja realmente um culto verdadeiro no nosso coração, no Teu coração, diretamente a Ti, Senhor. Que seja ministrado da nossa vida à Tua vida e que nada nem ninguém venha nos dispersar, porque queremos estar com os nossos ouvidos atentos a Ti, Senhor, para aquilo que Tu tens para nos ministrar nesta noite. Por isso nós consagramos tudo a Ti, rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Tu és digno de receber toda a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém, amém, queridos. Deus abençoe vocês, vou passar para o Alba. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos
Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos esse culto a ti, Senhor. Consagramos todo nosso ser a ti. Pois só tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, Senhor. Recebe a nossa adoração genuína, Senhor, dos nossos lábios, do nosso coração nessa noite. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu,
não há outro igual a ti. 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 Aleluia! Graças a Deus. Obrigada, Alda. Que seja sempre esse cântico no nosso coração, queridos. Num tempo tão diferente como hoje, né, que nós vivemos. Um tempo que a gente precisa mais é desistir de que amanhã tudo volte ao normal. Porque, como as pessoas têm dito, o normal não vai ser o normal mais que nós vínhamos vivendo antes. Então, que o Senhor esteja independente do que acontece no nosso entorno, que o nosso coração permaneça fiel. E eu tenho dito, queridos, que nesse tempo onde o Senhor está chacoalhando a árvore, Ele está, assim, nos propondo como igreja, talvez um tempo que a gente possa chamar de disciplina, mas disciplina não é juízo. Deus disciplina aqueles que são seus. E nesse tempo, tudo que existe no nosso entorno, onde talvez a nossa fé viesse a se apegar, os momentos de comunhão, a diversidade de possibilidades que o viver em igreja nos proporcionava, tudo isso parece que está diferente, tudo isso diminuiu, não temos mais o toque físico, o contato um a um, por enquanto, pelo menos, não sabemos até quando. Mas quando tudo isso cai, o que permanece? E esse é o tempo que o Espírito Santo vem propondo para nós como igreja. Que nós possamos olhar para o nosso coração e descobrir qual é a essência que, de fato, nos faz permanecer firmes na rocha que é Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus por isso. Quero trazer aqui alguns pequenos avisos. Eu quero começar falando do Cá Entre Nós, que a partir dessa semana nós trocamos de terça para quarta-feira. Então, a partir de agora, já, o Cá Entre Nós acontece nas quartas-feiras. Diga aí no seu lugar, quartas-feiras. E eu vou pedir especialmente para as mulheres, mas não só para elas, que vocês possam divulgar para aquelas pessoas que vocês sabem que esporadicamente estão lá conosco ou que costumam estar quartas-feiras. Tem um grupo bem significativo de pessoas que todas as terças-feiras estavam lá conosco e a partir de agora, mas então a partir dessa semana, quartas-feiras. Então depois eu coloco ali no grupo da igreja esse banner, eu vou pedir a ajuda de vocês. Um pouquinho antes de começar o culto, eu coloquei já no Facebook, no Instagram. Eu vou pedir que vocês me auxiliem, especialmente se vocês conseguem mandar diretamente para aquelas pessoas que vocês sabem que gostam, esporadicamente ou sempre, de estarem conosco nesse momento. Tá bom? Quero lembrar vocês que nos sábados nós continuamos se encontrando, os jovens, os juniores, na Rede Jovem online, pelo Zoom, tá? Os inconformados continuam com essa atividade, onde eles têm se consolidado como Rede Jovem da Nexus IBN. Falando em Rede Jovem, eu já vou antecipar que nós estamos preparando algumas novidades a respeito da IBD. Semana que vem eu tenho novidades para vocês a respeito disso, certo? E lembrando que semana que vem já temos o culto de Santa Ceia, é isso? Temos aí o banner, dia 2 de agosto. Meu Deus do céu. Agora eu cheguei a pensar assim, não, mas semana que vem não é agosto. Eu já tinha visto o banner que a Rosaura tinha me mandado e eu sabia que estava com o Júnior. Meu Deus do céu, que friozinho na barriga. 2 de agosto e julho está acabando. Então, como sempre temos feito nesses últimos meses, prepare a sua bandeja, prepare o seu prato com a representação, né, desse momento tão maravilhoso que transformou as nossas vidas, que foi a morte de Jesus. O Senhor nos deu orientação, nos deu uma direção específica para que nós lembrássemos da morte dele, até que ele voltasse. Então, nós temos poucas ceias pela frente, vamos aproveitá-las.
Tá bom? Vou passar a palavra para o apóstolo. Beijo para vocês. Até depois. Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Como eu diria ao vivo, graça e paz, Igreja do Avivamento. Quem tá aí, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só quanta gente abençoada. Um abraço abanando aqui. Uau! Alguns estão abrindo o microfone, que forte, hein? Mas tudo bem, só de ler o nome de alguns aqui eu já fiquei feliz de ver. Amém. Que coisa boa a gente estar junto aqui, mais um culto. E hoje, finalmente, quem está operando a reunião é o Júnior, né? Então eu não preciso abrir microfone, não preciso fazer nada operacional. Hoje a gente está evoluindo aí, tá bom? Então, graças a Deus. Queridos, é uma alegria a gente estar mais uma vez aqui. Por um lado é uma alegria, mas de fato eu gostaria de nós estarmos juntos já no nosso templo, né? Realmente nós estamos sentindo muita falta de estar juntos, porque um dos objetivos da igreja é a comunhão, né? Nós não fomos feitos para o isolamento, né? O ser humano não foi feito para isolamento, mas o ser humano foi feito para compartilhamento. Então, por isso, aquele que anda sozinho, ele não vai conseguir de maneira alguma se tornar um sábio sobre a terra e muito menos ter as suas emoções consolidadas, né? Nós somos feitos para caminhar juntos sobre a terra. Mesmo Adão, que foi o primeiro homem, quando Deus olhou para ele e disse assim, olha, não é bom que o homem viva só. E aí ele fez uma fiel ajudadora, né? Então todo mundo precisa de ajuda, a gente precisa andar junto, viu? A gente precisa ajudar uns aos outros. Esse é o espírito familiar que nós temos, né? Não no sentido pejorativo, né, de espíritos familiares, mas o espírito de família, o espírito de estarmos vivendo família, sendo família, né? E por mais que a gente esteja atrás de uma câmera e de um microfone para poder vivenciar esse momento, mesmo assim a gente, pelo menos, ainda pode ser família, né? É claro que a proximidade ela nos aproxima, a proximidade ela nos une, né? E esse é um tempo desafiador e eu tenho pensado muito nisso. Eu primeiro quero trazer a palavra de ofertas, mas depois eu quero falar um pouco mais sobre essa questão, porque eu vou confessar para vocês que as angústias que todos estão vivendo nesse tempo não é porque nós somos pastores ou que nós somos líderes ou alguma outra coisa que nós estamos imunizados desse tipo de angústia, tá? Eu creio que essa angústia, ela, com toda a verdade e sinceridade, ela bate na porta de todos. E chega um tempo que a nossa alma diz assim, ó, deu, né? É verdade ou não é? Né? É verdade ou não é? Chega um tempo que a gente está até aqui a gente levou de boa, mas chega um tempo, puxa vida, deu, vamos parar com essa brincadeira, que ela está perdendo a graça, né? Então, eu acredito que nós, enquanto seres humanos, a gente está chegando a um tempo que realmente a chapa está esquentando e a panela de pressão está aumentando. Ó, a Kátia está falando, né? Está cada vez mais difícil lidar com o isolamento, né? Angelita está na praia com a família. Deus abençoe, querido. Boa noite, boa noite. Vários deram boa noite aqui, eu não tinha visto. Então, está ficando. E isso começa a mexer com as nossas emoções. Isso impacta diretamente. Então, hoje eu vou trazer primeiro a palavra de ofertas e depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Sinceramente, gente, olha só. Hoje, dia 26 de julho, terminando já o primeiro mês do segundo semestre, eu confesso a vocês que eu não tenho vontade hoje nenhuma de trazer um texto complexo e uma palavra complexa para vocês. Eu tenho vontade de conversar com vocês. Sinceramente, se eu pudesse, eu nem pregava hoje. Eu abria todos os microfones e a gente ficava só conversando, né? Esse seria o meu desejo, né? Porque eu acho que o que mais nós estamos precisando talvez nesse momento não venha de uma pregação, com uma boa homilia, talvez não seja isso que vai resolver, né? E talvez não haja
elaboração intelectual ou mental que vai nos levar a uma resolução daquilo que verdadeiramente nós estamos sentindo nesse tempo. Pelo menos eu, não sei se vocês. Se para vocês também, coloca no chat aí, diga, bota eu também estou sentindo que a coisa está meio estranha nos últimos dias, né? Se alguém mais está sentindo como eu, coloca no chat. Eu estou sentindo isso, sinceramente, tá? Amém. Alguns estão sentindo também, né? A gente tem uma percepção que parece que a estação já mudou, mas nós estamos acorrentados na anterior. Essa é a sensação que eu tenho, que a estação já terminou, mas parece que o nosso pé está preso na anterior, né? Vivendo as crenças da estação anterior, né? E a estação mudou, né? Então, eu espero que eu consiga ter uma conversa hoje com vocês. Eu não pretendo fazer uma pregação, eu pretendo hoje fazer uma conversa com vocês, uma coisa mais leve. E se for possível, a gente vai até abrir os microfones em algum momento para a gente trocar ideia se alguém quiser falar, tá? Mas eu quero dizer que, como família, tá? Eu não quero estar à frente de você sempre o cara chato que está sempre tentando pregar uma coisa que seja muito, muito rebuscada. Não. Eu acho que tem momentos que a família tem que parar para conversar, né? Então eu vou começar essa conversa, né? E se alguém depois quiser trazer alguma contribuição, eu também vou dar oportunidade, tá bom? Vamos lá. Eu quero trazer a palavra de oferta dentro do estudo que a gente está fazendo, tá? Nós falamos de Bicur semana passada, que vem da festa de Bicurim, né? Que é a festa das primícias, festa da colheita das primícias. E eu queria trazer hoje para vocês, tá? A continuação disso, que é uma outra oferta chamada Melear, né? Melear, M-E-L-E-A com acento agudo e H, Melear, né? Deixa eu escrever no chat aqui, que às vezes a Rosaura me pergunta como é que se escreve, daí eu já estou botando aqui, Rosaura, ó, Melear. Isso, tá? Então, o que é isso? Isso era uma oferta que era feita ao final da colheita. Ela tinha o sentido de primícia, mas na verdade não era uma primícia, porque a primícia é a primeira parte. Mas ela tinha o mesmo sentido da primícia, tá? E eu quero ler com vocês em Levítico 23, 16, 17, tá? Vamos dar uma olhadinha. Levítico 23. Como eu falei semana passada, ao final desses 12 estudos, tá? Muito superficiais que eu estou dando, eu vou dar as referências para que vocês possam estudar isso profundamente com um pouco mais de aparato teológico, tá? Perdão, gente, não é Levítico, tá? Aí no 23 de Levítico, pode botar o versículo 39, tá? Pode botar o 39, mas depois nós vamos ler Êxodo, tá? Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiver recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Primeiro dia, também, ao oitavo haverá descanso solene, tá? Agora bota no Êxodo, versículo 23, tá? 16 e 17, tá? Êxodo 23, 16 e 17. Tá? Deixa eu pegar aqui na minha versão, aqui, só um momentinho. Tá? Êxodo 23. E a palavra diz assim: guardarás a festa da cega, ou da colheita, dos primeiros frutos do teu trabalho. Quando fala de primeiros frutos, é primícia, que houveres semeado no campo. E a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres o campo, o fruto do teu trabalho. Então, 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Então, o que ele está dizendo? 3 vezes, tá? Porque era no início, era no meio e era no fim também. Então, Melear tem esse sentido de uma oferta de gratidão no final da colheita, tá? O objetivo dessa festa, então, dessa oferta, ela é
dentro da plenitude da colheita, ou seja, no final da colheita, fazer uma oferta de gratidão no final da colheita, tá? Só um momentinho, aqui. Então, esse era o objetivo da Meleá. Então, eles ofertavam no início, né, a primícia, depois eles ofertavam durante, também daí aquilo que era proposto no coração, e no final também eles davam uma espécie de uma primícia, que era, na verdade, eu acho que um feixe, né, como era na primícia, eu acho que a nível de quantidade, eles ofertavam também essa oferta de gratidão. Qual é o princípio? Qual é o princípio dessa meleá, então, por trás disso, tá? Trazendo de maneira bem panorâmica aqui, tá? Até mesmo quase que superficial, porque não há tempo de a gente estudar profundamente, tá? Mas, como eu falei para vocês, depois eu vou dar todas as referências para vocês estudarem essas 12 ofertas de maneira profunda, no estudo pessoal, como eu já o fiz antes de estudar, antes de trazer a vocês, eu fiz o meu estudo, eu peguei as palavras em hebraico, eu peguei lá, fui conferir tudo, né? Porque a gente tem que saber que quando alguma coisa assim cai na nossa mão, uma defesa de algum ensino teológico bíblico, a gente precisa aí também fazer, né, as conferências para ver se isso realmente bate com a palavra, coisa e tal, e entender, né? Então, esse estudo eu fiz previamente antes de trazer a vocês, e quando eu terminar, concluir, falta só uma, tá? Aí eu vou falar quais são as fontes, vou revisar todas as 12 ofertas, os 12 propósitos de oferta. Nós estamos falando de 12 ofertas no sentido de quantidade, 12 propósitos, tá? Então, essa oferta de Meleá era uma oferta relacionada à gratidão. Gratidão. É interessante, né, o número 12, porque, na verdade, nós sabemos que 12 é um número que tem um significado muito importante para nós, porque nós reconhecemos, né, que 12 vem de Dodeká, no sentido de governo absoluto, perfeito, uma intervenção divina, um modelo de governo que é divino, né? E quando nós vemos 12 ofertas, nós entendemos que são 12 portas, 12 dimensões, aonde você consegue entrar numa delas para alcançar também os seus resultados, a sua prosperidade em diferentes áreas. Nós falamos aqui, por exemplo, Hashem, que é uma oferta para a cura física. Nós falamos de Corban, que é uma consagração, né, de intimidade, que é uma oferta de relacionamento, que é uma oferta, por exemplo, ai meu Deus, me lembra as outras, shekel, que é uma dimensão de prosperidade. Nós falamos várias ofertas, Bikur na semana passada, que é uma dimensão de consagração. Agora eu estou trazendo hoje para vocês uma dimensão de gratidão, aonde aqui, ó, Zoivá, muito obrigado, Zoivá, né? A Zoivá, que é uma oferta, que é uma dimensão de restauração da herança diante de Deus, né? Então, são essas 12, tá? Elas são 12 dimensões que você pode depois, que ó, o Magnus está fera, né? Ratá, que você pode então entrar nessas dimensões, tá? São como se fossem portais. Por uma delas, você acessar a dimensão espiritual. Mas isso não significa que nós estamos falando de valores, estamos falando de propósito. Propósito. Então, eu sempre digo que nós podemos orar o que a gente quiser, né? Eu posso orar qualquer coisa, eu posso orar para Deus fazer um milagre assim, 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 assado, mas eu também posso orar baseado no fundamento da palavra, dizendo assim, Senhor, a tua palavra diz isso. Quando eu oro baseado no que a palavra diz, a minha oração tem outro impacto no mundo espiritual, né? Então eu posso dar uma oferta de qualquer jeito, mas eu posso também agora, com inteligência espiritual, dar uma oferta com propósito e sentido nela. Então, quando eu faço isso, basta que eu pegue a minha oferta, eu determine o sentido dela, o significado dela, o propósito dela e peça a bênção do sacerdote. É isso que eu estou ensinando a vocês nesse caminho de estarem consagrando as suas ofertas, não de qualquer maneira, mas agora com entendimento dentro de princípios retirados da palavra. Então, se você deseja, tá, agradecer a sua colheita, aquilo que Deus já tem colocado na tua vida, né? Você
deve e pode consagrar uma oferta de meleá. Essa oferta, ela é uma gratidão por aquilo que Deus tem feito na tua vida. E qual o resultado dela? Olha, eu poderia ficar aqui o resto da noite te explicando o poder que um coração grato tem diante de Deus e dos homens, tá? Que um coração grato é que prospera. Mas eu vou só te dizer que se você procurar na internet sobre gratidão, você vai encontrar muita coisa sobre isso, né? Se você falar com o pessoal da inteligência emocional, do coach, você vai encontrar muito conteúdo sobre isso, tá? Não vou tomar o tempo explicando, mas eu quero te dizer, um coração grato é o que prospera. Se isso é uma realidade diante dos homens, imagina diante de Deus. Então, a Bíblia também diz: em tudo dai graças, né? Então, faz parte da nossa essência buscar esse coração grato e dedicar ofertas de gratidão ao Senhor, né? Quando você reconhecer os benefícios e aquilo que Ele tem feito na tua vida, as colheitas que Ele tem te dado. Amém? Então, deixa eu orar por ti. O Júnior pode botar aí os dados da conta, aqueles que desejarem depositar, e eu vou orar nessa hora pela tua vida. Pai querido, em nome de Jesus, o nosso coração é grato a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Sobretudo, Senhor, pela segurança, saúde nossa e das nossas famílias, Pai. Muito obrigado porque Tu tens nos sustentado nesse tempo tão desafiador que estamos vivendo. Pai, nós clamamos a Ti que todo aquele que nessa noite deseja consagrar, Senhor, essa meleá, essa oferta de gratidão, Senhor, que sobrevenha, Senhor, mais prosperidade e mais colheita. Porque tudo aquilo que o homem planta, ele colhe, isso é princípio da palavra. E se nós plantamos gratidão, Senhor, por aquilo que Deus tem nos dado de colheita, nós sabemos que as colheitas só aumentarão. Por isso, em nome de Jesus, Pai, envia a Tua mão, Pai, poderosa para trazer a Tua resposta financeira, a Tua colheita e a Tua provisão sobre todas as vidas, Pai. Nós queremos, então, consagrar nessa noite a Tua oferta de meleá para a honra e glória do Senhor. Amém. Então, só para instrução, aqueles que desejarem fazer essa oferta via depósito, depois mandem para a Rosaura a informação e ela vai estar me notificando para que eu esteja abençoando a vida de vocês. Eu tenho procurado, espero que eu não tenha esquecido de ninguém, mas eu tenho procurado, às vezes eu demoro um pouquinho, porque é muita oração. Vocês imaginam, eu respondo a igreja inteirinha, ou pelo menos todos aqueles que têm procurado colocar em prática os princípios, né? Eu tenho individualmente mandado um áudio abençoando e orando. Vocês imaginam o tempo que eu gasto fazendo isso, mas, então, às vezes demora 1, 2, 3 dias para eu conseguir, às vezes até um pouquinho mais, para eu conseguir atender a todos, porque todo dia entra um monte, um que deu dízimo, outro que deu primícia, outro que deu... A gente não está fazendo isso pessoalmente no culto, mas eu estou fazendo pessoalmente, então, um por um. E quem tem sido abençoado aí com os áudios que eu tenho enviado sobre a vida de vocês? Amém, queridos? Amém. Deixa eu parar aí. Levanta a mão de novo que eu quero ver aí. Você tem sido abençoado quando você ministra oferta e eu mando uma oração para tu? Amém. Por que isso? Porque nós somos uma família e nós temos que entender que o nosso cuidado ele é pessoal, de cada discípulo. Tanto com os discipuladores, tanto com o pastor de vocês. A gente procura cuidar um a um. Esse é o nosso propósito, é manter a família toda cuidada. Amém, queridos? Por isso nós trabalhamos constantemente para formar discipuladores, para formar líderes, para que nós possamos ter mais gente cuidando de gente. E só assim nós teremos uma família totalmente assistida, todos alcançados aqui dentro da influência que Deus tem nos entregue. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, como eu falei antes, deixa eu mudar a exibição aqui. Como eu falei antes para vocês, a minha vontade hoje não é pregar. Tá? A minha vontade hoje é sentar na roda aqui, né? Ligar todos os microfones e nós começar a conversar um pouco. Porque eu falo com sinceridade, eu estou sentindo muita falta disso. Né? Eu confesso a vocês que nessa semana me deu até uma tristeza, assim, de
não ter uma expectativa de sair desse momento. Uma tristeza de ver também o desgoverno de algumas autoridades que estão levando de maneira ad eterna uma situação totalmente desnecessária que nós não precisaríamos estar passando, mas justamente por causa da negligência e da falta de capacidade administrativa estão, e eu não estou aqui fazendo propaganda política de ninguém e nem querendo, eu estou falando de fatos, né? De fatos que têm cerceado direitos tanto na nossa nação como na nossa cidade, e eu quero dizer para vocês que isso nos diz respeito. Isso nos diz respeito. Nós não temos mais como igreja nutrir uma ingenuidade pensando que não vai passar, vai dar certo, né? Deus no controle, né? É muito fácil jogar frases assim, ó, Deus no controle. É muito fácil falar coisas desse nível. Ah, não, Deus no controle, tudo certo, e não ter uma autorresponsabilização sobre tudo que está acontecendo. Então, uma das premissas, tá, para quem quer ver mudança é tomar para si a responsabilidade das coisas. E quando eu penso que nós fomos capturados nas nossas liberdades em função de desgovernos ou em função de medidas que muitas vezes talvez não sejam as melhores, isso traz um mal-estar, porque nós começamos a perceber que o quanto nós somos vulneráveis a todo esse sistema que está aí disposto e construído. E eu não falo isso, gente, eu não estou falando isso só em relação à igreja, porque não é só a igreja, são as nossas famílias, né? São os nossos familiares, são as pessoas que nós amamos, são as pessoas que estão privadas das suas liberdades por um sistema que não nos diz respeito no sentido direto, mas indireto. Só que agora nós temos que tomar passo dessas coisas, temos que tomar nós temos que tomar para nós essa causa, porque nós não podemos mais deixar que a nossa sociedade ela seja de maneira desmedida, né, tratada dessa forma. Mas o que nós faremos então, pastor? O que nós faremos? Nós vamos lá, vamos pegar um pedaço de pau e não, nada disso, sem violência, não é disso que eu faço. Mas nós temos algumas armas. Nós temos a arma da opinião ainda no Brasil, ainda tem direito de opinião, a manifestação de opinião, a liberdade de expressão, ainda é uma realidade, mesmo que esteja sendo violentada nesse momento, ela ainda permanece se a nossa opinião não for contrária de um tribunal supremo, né? Então, para outras coisas, ela ainda vale a nossa liberdade de opinião no Brasil, tá? E nós temos que usar a nossa opinião, sim. Nós temos que usar a nossa influência, sim. Nós temos que usar a nossa voz, sim. E nós temos que usar também o nosso voto esse ano, sim. Então, esse ano nós precisamos, amados, pensar muito bem o que a gente vai fazer. Porque não adianta chorar depois. Não adianta nós ficarmos isentos, ficarmos numa bolha, né, escondidos, achando que tudo vai dar certo, está tudo na mão de Deus, e a gente deixa o bonde passar de qualquer jeito, e aí depois vai reclamar, não, mas não era bem isso que nós queríamos, mas isso aqui não era para estar acontecendo, porque isso e porque aquilo. Gente, hoje nós temos tanta consciência como qualquer outro, como talvez nunca tivéssemos tido antes na história, que uma questão de uma pandemia é uma coisa muito séria. E essa questão, ela está na mão das autoridades gerenciarem esse problema. E dessa gestão, desse gerenciamento, está dependendo a vida de milhares que estão morrendo todos os dias. Então, nós como igreja, nós vamos ter que tomar pé, sim, disso. Né? Nós vamos ter, e eu confesso a vocês que nessa semana eu comecei, o Magnus também está falando, principalmente o voto, exatamente, Magnus.
principalmente o voto. Nós vamos ter que conversar, não hoje, mas nos próximos dias, nós vamos ter que começar a conversar sobre essa próxima eleição, porque nós não podemos mais ficar sujeitos a autoridades que têm conchavo com uma imprensa esquerdista e se resolve afrouxar a coisa, a imprensa vai lá e dá uma detonada, ele já se treme de medo, ou seja, não tem opinião própria, está vendido para a imprensa e não tem condições de tomar uma decisão por consciência, por dever de consciência, né? Mas é manipulado por imprensa. Nós não podemos mais ter governantes assim, gente, pelo amor de Deus. Nós temos que ter governantes que realmente governem com dever de consciência e que não venha destruir empresas, que não venha destruir igrejas, que não venha destruir negócios e famílias. Porque hoje, por causa dessa panela de pressão, milhares de empresas estão fechando. Milhares de empresas estão fechando. Milhares de igrejas estão fechadas. E muitas estão quebrando, sim. Embora igreja não seja um negócio, mas às vezes tem igrejas que têm funcionários, que têm aluguel caro, que têm uma estrutura cara e que não tem receita. E o que acontece? Quebra. Assim como uma loja quebra, todo o empreendimento que perde a sua receita, que não tem condições, se torna inviável e quebra também. Tem muitas igrejas fechando, tem muitas empresas fechando, tem muitas famílias em depressão, tem muita gente se suicidando por causa disso. Então, nós vemos que esse vírus ele está trazendo um contexto social muito mais profundo que o próprio Covid. Ele está trazendo um contexto social que é muito, muito, muito mais profundo que o próprio Covid. Então, qual é a nossa postura como igreja? Eu tenho refletido sobre isso. Eu confesso a vocês que esse tempo que eu parei as lives, tá? E já vou falar sobre as lives. Esse tempo que eu parei as lives é um tempo de jejum, de oração, é um tempo de muita reflexão sobre tudo, tá? Deixa eu só ler uns comentários aqui, gente. O Arthur tá falando que essa pandemia só mostrou total incompetência dos governantes e também o extremo malcaratismo dos mesmos. Exatamente, né? A Bárbara tá falando muito triste, sim, muitas pessoas desempregadas. O Arthur falando, até semana passada, mais pessoas suicidaram no Rio Grande do Sul que mortes pelo Covid. Olha aí, misericórdia. O Renan está falando, precisamos de governos que parem de narrar os problemas e passem a resolvê-los, exatamente. Né? Governos e mídia, imprensa. Né? Nós vemos agora essa semana, por exemplo, nosso ex-ministro da Saúde, né, que é tão valorizado pela mídia, hoje, essa semana, já se denunciou candidato à presidência, ou seja, o que ele estava fazendo lá era palanque político, porque não resolveu nada. Né? A pandemia só alastrou. Né? Então, olha, nós vamos ter que orar muito e ter muita cabeça para ver o que nós vamos acontecer, porque nós não podemos ficar indiferentes. Eu acredito que a consciência política ela ela faz parte da nossa espiritualidade, aonde nós não estamos num estado de inércia conformado com o mundo, dizendo, não, é assim mesmo, é tudo corrupto, é assim mesmo. Não, a nossa espiritualidade ela precisa romper e dizer assim, basta essa situação, não temos mais como levar isso de maneira indeterminada. Bom, eu não estou aqui para fazer, nós estamos aqui num culto, mas eu falei para você no início que eu queria trazer um pouco e abrir meu coração em relação a essas coisas, tá? Então, se vocês quiserem contribuir, pode usar o chat à vontade, tá? Eu acho que assim como é muitos participantes, assim vai ficar mais tranquilo, né, do que eu abrir o microfone, mas quem quiser contribuir pode usar o chat e assim que for dando eu vou trazendo aqui alguma questão do chat para a gente ir debatendo também. Olha só, o morno será vomitado, precisamos posicionar, ser quente e frio, jamais morno, exatamente. Inclusive, Magnus, tu tá no mesmo espírito que essa palavra que eu separei para nós meditar hoje, tá? Sobre a igreja de Laodiceia, que fala exatamente sobre isso, né?
Então depois eu vou ler essa palavra. Mas que bom que tu colocou aí, já está no espírito. Vamos lá então, olha só. Preste atenção. Nessas 2 semanas que eu parei, eu meditei muito, tá? Sobre a questão das minhas lives. Por quê? Porque as lives, elas foram importantíssimas para o momento inicial, para aquela estação que eu creio que já terminou, porém nós estamos amarrados nela, tá? Estamos amarrados pela incompetência de alguns. Mas eu acredito que aquela estação que nós começamos em março, aquele ciclo já terminou. Nós estamos em outro. Então, olha só, eu fiquei pensando porque assim, eu não posso transformar uma live diária em uma muleta para ninguém, ok? Eu não posso deixar que a live se torne uma muleta, embora eu entenda a importância de socorro e manutenção das nossas emoções nesse tempo, e principalmente da nossa espiritualidade nesse tempo. Mas também isso não pode se tornar uma muleta a ponto de discípulos não caminharem mais sozinhos, mas caminharem baseado no meu devocional ali no Telegram e na live. Tanto é que semana eu parei o devocional também. Mas retornarei, tá? Vou dizer que eu retornarei. Mas eu não gostaria que ninguém ficasse baseado na sua vida devocional nessas coisas, tá? Nem na minha live e nem no meu devocional. Por isso, essas semanas eu parei muito tempo para refletir sobre o que deveria fazer. E eu vou dizer para vocês que eu ainda estou elaborando esse novo tempo e como será, porque nós precisamos atender não só a questão de estar em São Paulo, mas nós precisamos dar espaço para que outras coisas aconteçam a nível de igreja, né? Por exemplo, dar espaço para células. Muitas células também estavam tendo dificuldade em encontrar um horário porque tinha live do pastor todo dia, né? Nós temos reuniões de ministérios que precisam voltar a acontecer. Nós temos reuniões com a equipe de 12, que são aqueles que carregam o fardo do ministério comigo, e tudo isso eu precisava. Essa semana já tivemos uma reunião, show de bola na segunda-feira, pelo menos para mim, eu achei, né, uma reunião muito produtiva e que está continuando agora o desenvolvimento da nossa equipe, da nosso núcleo, que trabalha no acompanhamento das vidas. Eles também precisam ser fortalecidos. Gente, eu preciso de fortalecimento. A equipe de 12 que trabalha no acompanhamento das vidas e os líderes precisam de fortalecimento. Todos nós precisamos. Talvez uma pessoa que é nova na fé, ela possa pensar que não, o pastor já é pastor, ele é um tanque de guerra, né? Ele sai patrolando por cima de tudo e não tem tempo ruim. Não é verdade, gente. Não é verdade. Isso é um tremendo equívoco. Nós sentimos os impactos e as angústias na alma, assim como todos vocês sentem, né? A diferença é que a gente sente, se resolve e continua, né? E muitas vezes aqueles que estão ingressando na fé ainda não têm essa resiliência ou essa resistência, né, para vencer. Então, mais do que dar comida na boca, eu quero alcançar vocês através de uma influência que é multiplicada através das lideranças, para que a gente possa caminhar como igreja de uma maneira que a gente aprenda a pescar e não só receber o peixe na boca, entende? Vocês estão entendendo isso? Deixa eu ler os comentários aqui. O Gabi está falando que me preocupa não é o grito dos maus, o silêncio dos bons. É verdade, tem muita gente que te achava muito boa até poucos dias atrás e está em silêncio hoje. Deveria estar comentando alguma coisa, né? A Sheila diz, na GNK foram 270 demitidos e ainda vai vir mais uma empresa sólida que nunca precisou demitir em massa, mas diante do impasse da prefeitura não consegue fazer previsão de mercado. Olha aí. A Arli está falando, essa pandemia também, depois de 20 anos, o fechamento do Fragata está vindo forte. Meu Deus, depois de 20 anos, o Fragata nem sabia que tinha fechado. Pois a partir de setembro só vai operar a pizza na teleentrega. Muitas famílias prejudicadas. A Gil está falando, conheço pessoas que estão se mudando de Porto Alegre. É verdade. Bom, eu tenho refletido sobre tudo isso
E a questão é, como nós vamos continuar enfrentando tudo isso? A reflexão que eu faço é, e agora voltando para a nossa... Olha só, a Bárbara está falando, hoje passei em frente à antiga Priele, que já foi embora do Sul e demitiu todos os funcionários. Olha só o estrago, gente. Pensa num estrago. A lancheria do parque fechou também. Olha o estrago. Olha o estrago que está gerando. Eu sei que empresas que estavam na corda bamba, né, foi definitiva essa, até a Decathlon fechou, né? Foi decisiva essa, eu não sei se foi a de Porto Alegre ou foi outra, mas fechou uma Decathlon, né? Foi a primeira do estado, eu acho que foi a de Porto Alegre, não sei agora, eu vi uma notícia sobre isso. Então, quem estava na corda bamba foi a Danilo, né? Bah, que ruim, né? Que loja que sem... exatamente, Livraria Saraiva, meu Deus. Gente, olha o estrago que o desgoverno está fazendo com o nosso estado. Eu não posso culpar o vírus. Eu vou dizer para vocês que eu culpo a falta de capacidade, a falta de entendimento da situação e a falta de ouvir pessoas, diálogo, aquilo que chamam de diálogo, né? Conversa. Não, nós temos uma autoridade que infelizmente não tem conversa. Ele só conversa com a mídia e ele faz o que a mídia quer. Previsão que mais de 35% da academia não reabre no Rio Grande do Sul. Então, vamos pegar aqui. Foi para o Iguatemi. Que bom, Felipe. Que bom que não fechou totalmente, né? Então, olha só. Vamos pegar aqui o que fazer num tempo desse. Tá? O que nós temos como igreja que fazer num tempo desses, né? Porque, olha só, eu fico pensando, inclusive, agora a nossa questão de igreja, ser igreja. Como seremos igreja em pleno século XXI, sujeito a essas coisas? Eu tenho pensado sobre isso, eu tenho refletido, e a reflexão, né, a reflexão ela é a chave para que a gente possa, então, tomar decisões, dirimir os conflitos e conseguir avançar para algum lado. A pior coisa que pode acontecer para qualquer pessoa, para qualquer empresa, para qualquer empreendimento, igreja, seja lá o que for, é tu não ter um mínimo de previsibilidade. Um mínimo de previsibilidade. E eu sou grato, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou grato a Deus porque, muito embora nesse tempo alguns não tenham honrado os princípios da palavra, e isso é uma verdade, né? Alguns não têm conseguido honrar os princípios da palavra. Eu sou grato a Deus porque nós temos saúde financeira no ministério. Deus tem sido fiel em tudo. Eu sou grato a Deus pelos ofertantes. É impressionante que quando alguma coisa está faltando, Deus manda alguém ofertar e as coisas se ajeitam, né? Eu sou grato a Deus porque Deus tem suprido todas as necessidades. Mas eu vejo que muitos nesse momento fraquejaram nas suas convicções. Eu vi que muitos nesse momento tiveram também a perda do seu emprego. Muitos nesse momento tiveram a perda, o seu negócio fechado, tiveram ruína financeira. E nós estamos orando e correndo atrás para ajudar todo mundo que a gente pode. O nosso Ministério de Ação Social tem corrido aí, né, que tem se virado para lá e para cá para alimentar pessoas, para alcançar cestas básicas, para arrecadar dinheiro, para arrecadar comida, para arrecadar roupas. Gente, é uma loucura o que está acontecendo. Eu nunca vi, né, o alcance que a gente está conseguindo através do pessoal da transformação social. Também a gente tem procurado discipular, tem procurado acompanhar, às vezes, da melhor forma, né? Mas mesmo assim, tá? Mesmo assim, bate as angústias. As angústias batem na porta, porque nós já estamos há muito tempo nessa... Opa, saiu aqui. Já estamos há muito tempo nessa situação, né? Ou seja, já estourou o prazo que a gente ficaria assim suportável. Agora, daqui um pouco está começando a ficar insuportável. Outro dado relevante é que as famílias brasileiras estão em guerra dentro de casa. As pessoas não tinham uma experiência de tanto tempo junto com a família de casa e talvez sem uma cura emocional, uma inteligência emocional, ou uma
inteligência espiritual para viver esse tempo. Então, eu vejo que muitas famílias estão se degladiando, muitas casas estão virando um ringue, né? E isso também é um efeito colateral desse momento que a gente está vivendo. E nós, como igreja, nós precisamos estar preparados para atravessar. Então, se a gente não tem previsibilidade, se a gente não tem o que fazer, né, assim, quando vai encerrar esse tempo, se a gente não tem poder de caneta para decidir, ó, acaba esse negócio aí de isolamento, acaba esse negócio de quebrar tudo, né? Se a gente não tem esse poder de caneta, então a gente tem que ter pelo menos uma resolução de como atravessar esse tempo, né? E aí eu quero ler o texto para vocês, de Apocalipse, tá? Para a gente meditar um pouquinho. Apocalipse, capítulo 13, versículo 14. Não, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Então vamos lá. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, que fica melhor para a minha leitura, tá? Então diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, tá? Laodiceia, tá? Era uma igreja das 7 igrejas da Ásia Menor, tá? Era uma das igrejas, tá? Mas a Laodiceia, em especial, ela tem muito a ver com a igreja do tempo atual, tá? A igreja de Laodiceia, ela é uma igreja que representa essa igreja, ou seja, eram 7 igrejas, mas será que eram só 7? Não. 7 representa plenitude. Então, essas 7 igrejas de Apocalipse, ela também representam 7 estados da igreja, né? 7 estados da igreja. E 7 representa, então, a totalidade, porque a palavra 7, o número 7, que é uma palavra, ela representa, então, totalidade, plenitude, né? Então, a 7ª, ou a plenitude da igreja, tem muito a ver com a igreja do tempo presente. Então, a igreja diz assim, ó, o anjo da igreja em Laodiceia. Quem é o anjo da igreja? Quem sabe aí? Responde aí no chat. Quem é o anjo da igreja? O pastor, aí, ó, falou o Gabi, ó. Rodrigão, tá, vamos voltar para lá. Vários falando. Então, o pastor da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. Quem é o Amém? Quem sabe? Aí a gente tem que fazer exegese desse texto, porque como tem muitas coisas figuradas, a gente precisa entender, né? Então, é uma carta de quem? De Cristo ao pastor da igreja em Laodiceia. Então, estas coisas diz o Amém. Quem é o Amém? O Amém é aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Aqui está falando de Jesus, o Amém com A maiúsculo. Então, estas coisas diz o Cristo ressurreto, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, tá? Então, o próprio Cristo está falando aqui para a igreja de Laodiceia, para o pastor. Olha o que ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires.
a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Aí Jesus continua falando: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Termina ao vencedor da lei sentar-se comigo no meu trono, e assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, olha só um detalhe do texto do fim. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Olha só, se você for ver, por exemplo, no versículo 13, que ele está terminando a carta à igreja de Filadélfia, ele diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa carta aqui, ele não é só para essa igreja, mas é para as igrejas. O endereço original da carta é Laodiceia. O endereço original, por quê? Porque estava tratando a situação, o pecado, o afastamento da igreja de Laodiceia. Né? Essa semana eu estava ministrando com o pessoal lá do Grupo Volpato, muito legal tem sido esses momentos, e lá eu estava explicando sobre pecado, e aí eu trouxe que o sentido original da palavra pecado é errar o alvo. Então, como são pessoas que estão conhecendo Jesus agora, né, através desses encontros, né, a gente tem que explicar minuciosamente todas essas questões, né? Porque tem gente que entende que pecado é uma lista de proibições que a Bíblia fez. Não. O sentido da palavra original da palavra pecado é errar o alvo. Então, quando o homem erra o alvo, ele cria uma separação da vontade de Deus, né? Então, nós vemos que o pecado, aonde a igreja de Laodiceia estava errando o alvo e se separando da vontade de Deus. Então, o que acontece? Quando nós entendemos isso, nós vemos que essa carta de Apocalipse, né, escrita à igreja de Laodiceia, na verdade, foi para tratar aonde essa igreja estava errando o alvo. Mas a carta não é só para ela, é quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ali o Espírito Santo não está falando só para a Laodiceia, ele está falando para todos aqueles que estão errando o alvo na mesma coisa que a Laodiceia. Vocês estão entendendo isso? Né? Quando Jesus fala, responde para o seu discípulo lá, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus fala 70 vezes 7. Quem lembra disso? Levanta a mão aí. Será que ele estava falando só para aquele discípulo ou esse ensino de Jesus é para todos nós? Era para todos nós, né? Da mesma forma, essas cartas, hoje elas precisam ser estudadas e talvez a gente faça aí um grupo de estudo para estudá-las. Essas cartas, né, que elas são para a igreja do tempo presente, elas são muito atuais, elas são muito modernas, elas são muito contemporâneas, muito embora tem gente que diga, não, mas isso aqui é para aquela igreja lá do início daquela era cristã, né? Só a fins de exemplo, gente, eu não quero, meu objetivo hoje não é pregar, é bater um papo, mas vamos lá, eu quero só trazer aqui abre no capítulo 1 de Apocalipse ainda, né? Dois textos aqui, você precisa prestar atenção, tá? Né? No capítulo 1, versículo 3, tá? De Apocalipse, diz assim, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Que profecia? A revelação, a profecia de Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, nós seremos abençoados se nós simplesmente ler e ouvir
essas palavras. Então, isso é bênção. Sabe por quê? Porque Apocalipse é a revelação. Revelação do quê? O que Apocalipse revela? Revela Cristo, o Filho de Deus. É isso que Apocalipse revela, né? E aí, eu quero trazer um detalhezinho aqui para vocês entenderem aonde está situada essas cartas em Apocalipse, tá? No versículo 4 diz assim, João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Ele diz assim, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que é de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus, Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano reis da terra. Então aqui já fala de novo da fiel testemunha, né? Que nós vimos ali, né? Então, no versículo ainda, tá? 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro. O que vês, escreve em livro as 7 igrejas, né? E aí ele fala delas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por fim, a Laodiceia, tá? Aí no 19, por favor, coloca no versículo 19, e aqui está uma chave para o estudo de Apocalipse, que é, escreve, pois, as coisas que viste, ou seja, aquilo que já tinha acontecido, as que são, tá? E aí engloba as 7 igrejas, tá? Essas cartas, Apocalipse 2 e 3. As 7 igrejas. E as que hão de acontecer depois dessas, que começa no 4. Inclusive o capítulo 4 de Apocalipse, ele diz assim, João, sobe para cá. Ele viu abrir uma porta no céu, ele sobe para cá. Ele sai da dimensão terrena e vai para a dimensão do céu. Então, o capítulo 1 é as coisas que viste. O capítulo 2 e 3 de Apocalipse são as 7 cartas, que são as coisas que são. Então, que viste é passado, as que são era o presente ali daquele tempo, era o que estava acontecendo naquela época e o que ia acontecer depois. Só que aquilo que aconteceu na época é o que vem acontecendo até hoje na época da igreja, ou seja, na era da igreja, ou seja, o tempo dos gentios, como nós já ensinamos isso ali naquelas coisas, nas coisas do fim, né? As últimas coisas. Quem ouviu as 12 lives já das últimas coisas? Ó, ninguém, ainda dá tempo. Estão pedindo live, mas não viram ainda, hein? Dá tempo de ouvir. Ó, a Cris levantou a mão. Peraí que eu não estou vendo mais ninguém aqui. Só um pouquinho. Quem já viu aí as 12 lives? Aqui o Eduardo. Olha aí, ó. Tem 12 lives das coisas do fim. Não vi mais ninguém aqui, ó. Viu? Então, olha só, tem 12 lives sobre as últimas coisas, tá? Se você quiser ter uma visão panorâmica, vai lá, que tem bastante conteúdo para te meditar e aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, essa parte, tá, das cartas de Apocalipse, elas estão entre as coisas que são, ou seja, o que era um presente daquela época. Mas por nós estarmos ainda vivendo o tempo dos gentios, essas cartas, elas acabam sendo para o tempo presente hoje ainda. Elas acabam ainda alcançando a nossa geração. O Kleber Souza fala que a pandemia só vai parar com a chegada das eleições, pastor. Eu também acho, viu? Vamos ver se tem mais algum comentário. Bom, vamos lá então. Então, o que ele está dizendo ali? O que João está dizendo ali para a igreja de Laodiceia? Olha, o problema de vocês são que vocês não são nem quente nem frio. Vocês são mornos. E olha só, tu quer ver uma situação que deixa todo mundo indignado? É ver uma pessoa em cima do muro, né? É ver uma pessoa em cima do muro, uma pessoa que não se decide. Tu vai para a direita ou tu vai para a esquerda? Tu vai pelo caminho certo ou vai pelo errado?
Tu vai governar para o povo ou tu vai governar para a mídia? Essas coisas, elas irritam muito. E também na igreja nós vemos exatamente isso. Muitas vezes nós podemos estar vivendo em cima do muro. E aí, esse tempo de confinamento, esse tempo de compreensão, faz com que muitas pessoas comecem a criar uma mornidão, ou seja, dá um esfriamento. Por quê? Porque eu sei que nós estamos agora privados da nossa comunhão. E a comunhão, a Bíblia diz que é na comunhão que o Senhor libera a bênção, né? Eu sei disso, eu tenho certeza disso. Então, vamos dizer assim, eu não vou dizer que é normal, mas é comum que você, no meio dessa compreensão, né, dessa compressão, aliás, compressão, está comprimido por essa situação, por causa desse mal-estar, por causa dessa angústia por não ter uma previsibilidade de vida, é comum que alguns comecem a esfriar. Mas olha, deixa eu te dizer, será que nós somos mais provados quando está tudo bem? Ou nós somos mais provados quando a gente precisa manter a nossa integridade mesmo diante de circunstâncias adversas? Então, a questão hoje que eu estou trazendo para vocês aqui é que lá atrás a carta para Laodiceia já alertava para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Um tempo em que nós precisamos cuidar para não esfriar na fé. Um tempo que nós temos que ter um alerta e não deixar que esse mal-estar, que essa angústia tome conta a ponto de nós perdermos o ânimo para viver. E a Bíblia fala que no dia da angústia, até o profeta se desespera da sua vida. Isso é terrível. Agora, será que de fato, nós temos hoje condições de estar tirando a cabeça d'água? Deixa eu falar para vocês uma coisa aqui. Todo mundo sabe que... Todo mundo não. Quem me conhece há mais tempo, já caminhou mais perto de mim, sabe que eu sou um apaixonado por mercado financeiro, né? Gosto muito de mercado, eu já estudo e faço já há muitos anos já que eu mexo com o mercado de investimentos, né? E não é uma coisa que eu costumo falar porque é uma coisa particular minha, né? Uma coisa, eu faço isso para fins pessoais, não profissionais, né? Mas o mercado, quem já estudou um pouquinho o mercado, por exemplo, de ações, sabe que, quem já estudou um pouquinho de análise gráfica ou técnica, sabe que muitas vezes, por causa de uma compressão, né, o preço de um ativo ele fica numa faixa, né? Ele vai até aqui, vem até aqui, e não sai daquela faixa. Né? E isso é uma consolidação. Né? Consolidação, por quê? Porque ele está pressionado pelos compradores e pelos vendedores, então ele fica oscilando naquela faixa, né? Ele não sai dali. E aí diz a teoria, né, de Dow, né, da onde se originou a bolsa americana, Dow Jones, né? Dow foi um grande analista, ele que estabeleceu muitos fundamentos da análise gráfica. Ele diz que o seguinte, que quando o preço está numa consolidação, ou seja, ele está preso pelos compradores e pelos vendedores, quando ele conseguir se libertar daquela consolidação, que é o termo disso, ele faz um rompimento, tanto para cima, que foram os compradores que ganharam a disputa, ou para baixo, que são os vendedores que ganharam a disputa. Né? Então, o que eu quero trazer aqui de analogia em cima disso? Tá? É que essa consolidação que nós estamos, ou seja, nós estamos confinados. Muitos podem, ao romper ou ao tirar a cabeça d'água, podem fazer um rompimento para cima e saírem muito melhores dessa situação,
mas muitos podem romper para baixo e sair muito piores dessa situação. Então, ao saber disso, hoje a gente vai precisar fazer a nossa previsão como ser humano, como os filhos de Deus. Se eu decidir hoje botar todo o meu esforço para um rompimento positivo depois dessa pandemia ou desse confinamento, as minhas chances serão muito melhores. Agora, se eu ficar só esperando esse negócio passar, meu irmão, e ficar amornando, nem quente nem frio, mas morno ali. Um pouco eu sou meio crente, sou meio Raimundo. Um pouco eu sou disciplinado, um pouco eu sou preguiçoso. Um pouco eu tenho inteligência emocional para lidar com os relacionamentos, um pouco eu não estou nem aí. Um pouco eu cumpro o princípio, outro pouco eu não cumpro, né? Quando vier o rompimento dessa consolidação, talvez o teu rompimento não vai ser para melhor, vai ser para muito pior. E muitos já estão passando por isso. E essa é a minha chamada de atenção nessa noite aqui, porque nós temos que firmar o pé naquilo que nós somos. Nós temos que firmar o pé naquilo que nós somos. Ou nós somos realmente pessoas que somos quentes, ou seja, temos uma intensidade em servir a Deus, mesmo diante das oposições que estão diante de nós. Nós temos uma intensidade a servir a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Ou nós podemos estar fadados a quebrar. E esse quebrar que eu estou dizendo não é financeiramente, é quebrar o nosso modelo de vida. Talvez esse tempo que você está consolidado, não pode nem para baixo nem para cima, você está seguro ali. Mas a pressão vai aumentando. A chapa vai esquentando. E quando romper, uma hora vai sair da consolidação. E aí? Você vai romper positivamente ou negativamente? Essa é a questão. Agora, sabe o que vai definir se eu vou romper positivamente ou negativamente? Eu vou romper para onde eu estiver projetado. E aí eu te pergunto, para onde você está projetando o seu rompimento nesse tempo? Ai, uiuia. A pressão está pegando para todo mundo. Quero perguntar, para onde você está projetando o seu rompimento? Para o positivo ou para o negativo? Para a sua melhor versão ou para a sua pior? Para um homem de Deus, uma pessoa espiritual, ou para uma pessoa neutra, morna ou fria? Então, hoje, o alerta de Deus é o seguinte: olha, meu filho, minha filha, você precisa sair da média, sair do meio termo. Você precisa sair dessa posição intermediária. Você precisa sair dessa consolidação, que muitas vezes ela se traduz numa zona de conforto, numa preguiça, num sem vontade, num ensimesmado, ai, não aguento mais, ai, não sei. Eu sei que esses sentimentos vêm, também vêm em mim. Também vem a mim esses sentimentos. Mas talvez, ai, mas estou sem vontade, ai, que preguiça de ir para a célula, que preguiça de fazer a célula, que preguiça de orar, que preguiça de ler a palavra. O ritmo de muitos parece que está arrefecendo, está amornando. Queridos, deixa eu te dizer algo. Se você permitir que a letargia entre na sua mente, na sua vida, quando a consolidação romper, você vai romper para baixo, meu. Você vai ser menos do que você era antes. Mas eu quero te dizer, hoje você precisa decidir apontar a sua vida para o positivo. A sua vida para o positivo. Amém? Para as bênçãos, Senhor Jesus, da minha vida, da minha casa. Amém, Bárbara? Eu não entendi muito, mas faltou o verbo, acho. Deus não deu murmuração, exatamente. Então, olha só. Hoje,
eu estou trazendo essa palavra para chamar a tua atenção. No sentido de para onde você vai romper. Para o negativo ou para o positivo depois dessa consolidação. Vocês entenderam a analogia que eu fiz do mercado de ações? Sim ou não? Vai sair até investidor aqui depois dessa pregação. Quando todos estão na consolidação do momento, na pressão do momento, né? Tá todo mundo junto, passando as mesmas coisas. Tá todo mundo preso, confinado. Mas os mais antenados, quando esse negócio passar, eles vão fazer a frente, vão fazer a liderança de tudo. Os empresários mais antenados, eles já estão antecipando o próximo, o rompimento. Não rompeu ainda, porque não acabou. Mas empresário antenado já está antecipando o rompimento. Líder antenado já está antecipando o rompimento. Sabe por quê? Porque quem se antecipa governa. Eu falo isso há muitos anos. Quem se antecipa governa. Quem se antecipa governa. Se você não se antecipar, a situação vai te governar de um jeito que você vai ficar sem governabilidade. E a pior coisa que tem uma pessoa não poder governar nem a si mesmo. E nem os seus projetos. Porque a situação tomou um rumo, tomou uma proporção que te tirou quase do jogo. Agora, se você é antenado, quem se antecipa governa. Então, hoje, o que eu quero te dizer através dessa palavra, não seja morno e muito menos frio. Se você é frio, você já está morto, né? Porque a pessoa quando morre, o corpo esfria, fica gelado, né? Então, a pessoa que está mornando, ela já está indo para a morte, porque a morte é o corpo gelado, né? Alguém já foi enterrado com o corpo quente? Não. Você chega no cemitério, no velório lá, a pessoa está com o corpo gelado. É verdade ou não é? Só que antes de ficar gelado, fica morno. Agora, quanto mais vivo tiver, mais quente. Uma pessoa, depois de uma corrida de 200 metros, 100 metros, 1 quilômetro, 4 quilômetros, o corpo fica muito quente, fica muito vivo, né? O sangue está correndo ali, o coração está batendo, o sangue está correndo. E eu quero dizer para vocês, está na hora de a gente começar a fazer o coração bater um pouco mais forte, gente. Com todo amor de pai, eu estou querendo dizer isso para vocês hoje. Está na hora de o nosso coração começar a bater um pouco mais forte. Está na hora de a gente acelerar um pouco, começar a entrar na pista de novo e não parar no tempo. E não parar, porque esse é o momento que você precisa se antecipar para que quando houver um rompimento, você possa romper no positivo e você possa ser muito melhor do que você era antes dessa pandemia. Amém, queridos? Então, não seja nem morno e nem frio, seja quente, né? Antes você fosse frio, se fosse frio, o Senhor Jesus vinha com o desfibrilador dele e te ressuscitava. Aliás, tem uns que chegam já endurecidos, né? Quase aquele presunto duro, como se diz, né? No culto de domingo. Aí vem o pastorzão com o desfibrilador espiritual e dá um choque para ver se a pessoa dá uma ressuscitada, sai, né? Sai com vida, mas vai esfriando durante a semana e chega gelado no domingo. Então isso não pode acontecer. Nós temos que ter essa consciência espiritual de segunda a segunda ou de domingo a sábado. Temos que ter consciência e não permitir que nós venhamos a esfriar por nada nessa terra. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Não podemos deixar essa pressão nos tirar do jogo. Não podemos deixar essa pressão nos tirar do modelo de vida, no padrão de vida que nós vínhamos construindo. Não podemos deixar essa pressão ou opressão destruir os nossos negócios, destruir as nossas famílias, destruir as nossas vidas. Vamos esquentar a nossa participação, vamos esquentar a nossa intencionalidade, vamos esquentar a nossa espiritualidade, vamos esquentar a nossa entrega nesse momento. Se precisar, meu irmão, jejua, ore mais, leia a Bíblia mais, faz o que tiver que ser feito, mas não aceite a destruição que está sendo imposta nesse tempo. Amém? Você está entendendo? E eu quero dizer para você que eu estou à disposição. Eu estou à disposição. Se alguém precisar da minha ajuda, eu estou à disposição de toda a igreja. Ah, mas eu tenho meu líder. Que bom. Conversa com o teu líder. Mas se você precisar conversar comigo, eu estou à disposição.
Por quê? Porque eu não quero perder nenhum soldado nessa guerra. Eu não quero abandonar soldado ferido pelo caminho. Pelo contrário, se está ferido, vamos curar. Se precisar levantar, vamos estender a mão. Se precisar socorrer em alguma área, vamos socorrer. Nós somos uma igreja. Nós temos pessoas com mais condições, outras com menos condições, temos pessoas com mais provisões, outras com menos. Se a gente precisar repartir, a gente vai dar jeito de ver o que a gente consegue fazer. Mas nós não vamos deixar ninguém aqui passar necessidade. Nós não vamos deixar ninguém aqui passar o infortúnio desse tempo. Então, não tenha receio de me procurar ou de procurar o seu líder. Não tenha receio de pedir ajuda, meu irmão. Eu, quando preciso, eu também peço ajuda. E olha que eu preciso. Então, ninguém é super-homem e super-mulher. Não tenha receio de pedir ajuda. Nós todos somos iguais. Nós somos feitos de carne e osso. E eu vou dizer para vocês que Elias, depois de derrotar os profetas de Baal, ele entrou numa depressão. Ele entrou numa depressão. E Deus teve que tratar com ele. Pedro, depois de ter andado com Jesus ali 3 anos e meio, ele negou Jesus. Ele ficou com medo. Tem gente que acha que não existe medo. Pedro ficou com medo. E Jesus teve que voltar e fazer uma cura interior nele, para ele poder continuar o ministério. Então, gente, se nós reconhecer a nossa humanidade, a gente vai ter muito mais chance. A gente vai ter muito mais chance de prosseguir. Agora, se a gente achar que todo mundo é super-homem, a Mulher Maravilha, não vai dar certo. A gente não vai conseguir levar esse personagem muito tempo. A gente pode criar um personagem, mas a gente não vai conseguir levar um personagem muito tempo. Então é melhor a gente reconhecer as nossas dificuldades e pedir ajuda para aqueles que realmente podem nos ajudar, podem interferir, podem nos dar uma palavra de ânimo, dar uma palavra de encorajamento. Todos nós precisamos disso. Amém, queridos? Não fique morno, muito menos frio. Agora, a palavra diz, quem dera fosse quente ou frio. Porque o quente está no lugar certo. O frio, ele ressuscita. Agora o morno, meu Deus, não tem o que fazer. O morno tá por decisão ali, né? Em cima do muro, né? Eu vi uma história uma vez que, não me lembro quem contou, que quando a pessoa estava em cima do muro, né? A Jesus pedia para, não, sai do muro, vem para o reino, vem para a luz, né? E aí olhou para o outro lado, estava o diabo, dizendo assim, e tu, diabo, não vai querer que eu vá para o teu lado também? Não se preocupe, o muro é meu. Pode ficar aí que o muro é meu. Então a pessoa em cima do muro já está do outro lado, meu filho. Já está do outro lado. Então, nesse momento, uma palavra simples, uma conversa simples. Até achei que ia ser mais rápido. Mas eu quero abrir aqui, se alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso. Deixa eu ver quem está comentando aqui. O Gabi está falando, um corpo precisa de todos os membros saudáveis. Amém, é isso aí. Nós somos membros uns dos outros e do corpo de Cristo. O Magnus de sabedoria está em pedir ajuda. Sozinho você... nós podemos ir até ir mais rápido, mas juntos vamos mais longe de forma mais segura. É verdade, queridos. Eu preciso de vocês e espero que vocês precisem de mim. Amém? Em amor, né? Não numa codependência. Nós não estamos falando aqui de codependência e nem de independência, mas uma interdependência que tenha a união dos potenciais, né? A união dos potenciais, onde nós nos locupletamos em Cristo, uns aos outros, nos amando. Amém? Glória a Deus. Queridos, alguém quer fazer algum comentário? Vamos abrir um pouquinho aqui no nosso bate-papo. Sobre as lives, enquanto ninguém fala nada. Sobre as lives, tá? Queridos, assim, ó. Nessa semana eu vou fazer uma live na quarta-feira às 19 horas. Depois às 20 eu tenho outro compromisso, tá?
às 19 horas, uma live, tá? Aí vou terminar ali umas 10 para as 8, depois eu tenho um outro compromisso já assumido, tá? Então, quarta-feira dessa semana, teremos uma live. Eu vou te esperar lá. Amém? Posso ouvir um amém aí? E aí a gente vai conversar, a gente vai continuar esse papo, tá? Não estou dizendo que vai ter uma live por semana e nem que não vai ter. Eu estou dizendo que nós vamos fazer nessa. De 2 semanas, nós já fizemos 2 semanas sabáticas, tá? Nessa semana eu vou fazer uma. Eu vou estar fazendo algumas viagens essa semana, tá? Eu tenho algumas viagens para fazer essa semana, alguns compromissos, tá? Então, quarta nós faremos uma live. Tá? Vamos ver às 19 horas. Vamos ver a disponibilidade também. E aí, semana que vem, a gente conversa da continuidade. Eu também estou montando qual vai ser a minha presença nessas questões a partir de agora, tá? Amém, queridos? Vamos ver aqui. A Dani está falando, da junta é um privilégio, construir unidade manifesta o amor de Deus. Amém, glória a Deus. Exatamente, Dani. É uma alegria a gente poder caminhar junto, né? O Volpato está falando, pessoal, vamos em peso na live do pastor, amém. Obrigado pelo apoio aí, viu? Vai ser bênção, tá? Vai ser bênção. Eu acho que eu cansei vocês, viu, na outra leva aí. Imagina, cara, live todo dia, mais de 100 lives nós fizemos. Acho que eu torrei a paciência de vocês, viu? Então agora eu vou pegar mais leve com vocês e vamos gerenciando isso aí. Amém, queridos? Eu conto o coração de vocês e quero orar por vocês também. Quem aqui nessa hora recebeu essa, não uma pregação, foi uma conversa, mas tem uma palavra, e por mais humilde que ela seja, assim, não é um estudo teológico profundo, uma palavra de reflexão, exatamente, Everaci, de manhã a live da pastora e de noite do pastor. Isso, exatamente. É o dia da live. É quarta-feira da live. Então, olha só. Aí a gente vai continuar esse bate-papo aqui que a gente está fazendo, tá? Então, olha só. Deixa eu falar para vocês. Foi uma palavra, tá? Que nós conversamos aqui um pouquinho. Não foi uma palavra rebuscada, cheia de conhecimentos e textos. Não, foi uma palavra simples, mas eu espero que tenha entrado no teu coração a necessidade de você estar quente nesse momento. Se você estava esfriando, comece, liga o fogão de novo, meu irmão. Bota lenha nessa fogueira do teu coração, é para você se aquecer, tá? Porque você precisa sair desse momento positivo e não negativo. Você não precisa sair para a ruína, vamos sair para manifestar a glória de Deus sobre a terra e alcançar os nossos projetos. Os sonhos de Deus não vão morrer para as nossas vidas, amém, queridos? Em nome de Jesus, nós vamos vencer esse momento, eu creio. Está demorando, mas nós vamos vencer. Amém? Então, se você, de alguma forma, precisava receber, se de alguma forma você precisava receber essa palavra de ânimo hoje, tá? Eu quero orar por ti. Então, escreve no chat se você quer, se você recebeu essa palavra, tá? Escreve oração no chat, tá? Só para eu saber quem precisou receber essa palavra hoje. Eu estava precisando ouvir essa palavra hoje de mim, né? Eu estava pelo menos precisando falar essa palavra, né? Às vezes a gente faz um estudo mais rebuscado e até mais teológico, mas hoje eu estava precisando bater esse papo com vocês, né? E acho que todos nós precisamos começar a aquecer o coração de novo. Eu tenho certeza, tá? Ó, quanta gente aí está recebendo essa palavra, tá? Quanta gente está nesse momento já sentindo o mal-estar dessa mordidão entrando na sua casa. Hoje nós vamos acabar com isso. Não quer dizer que tudo vai acontecer num dia, mas vamos dar um basta nisso espiritualmente hoje. Amém? Então, eu quero orar em concordância contigo nessa hora. Assim como você está, repete a oração comigo, tá? Eu vou orar e você repete. Amém? Vamos lá. Pai querido, em nome de Jesus. Em voz alta, mano. Pai querido, em nome de Jesus. Eu venho nesta hora entregar o meu coração
nas tuas mãos. E venho te pedir, Espírito Santo, que a chama do Evangelho, que a chama do teu Espírito venham arder novamente na minha vida. Espírito Santo, faz arder a chama da minha chamada, do meu propósito. Senhor, de maneira alguma que eu venha a desanimar, a negativar, a cancelar tudo aquilo que já estava sendo construído na minha vida. Que de maneira alguma, Senhor, eu venha perder o tempo da visitação. Em nome de Jesus. Agora deixa que eu oro por ti. Pai querido, olha os nossos corações nessa noite. E eu me coloco junto aqui com todos esses que escreveram a palavra oração, por todos aqueles que foram ministrados nessa noite. Eu me coloco junto, declarando, nós precisamos, Pai, da tua intervenção nesse tempo. Nos colocamos como igreja nesse tempo, dizendo, Pai querido, nós precisamos da tua intervenção. Senhor, que as nossas almas não venham a desmoronar, ou a esmorecer, ou entrar, Senhor, num loop infinito de sentimentos que nos depreciam, que nos causam prejuízo, Pai. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu venho orar nessa hora, te pedindo, Senhor, que tu venhas com a tua mão forte, trazer livramento, Pai, das nossas casas e famílias. Pai, livra-nos, Pai, desse vírus maldito. Livra-nos, Senhor, desse contágio, em nome de Jesus. Guarda as nossas famílias, cobre com teu sangue. Senhor, livra os nossos corações dos temores do mercado. Senhor, que nós não venhamos a quebrar as empresas que estão aqui presentes. Senhor, que os empregos se mantenham, Pai, em nome de Jesus. Pai, que as nossas convicções não sejam abaladas nesse momento, Senhor. Que nós não estejamos sujeitos à variação, Pai, emocional, por causa dos desafios. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço agora nesta hora, Senhor, vem tratar conosco, Senhor, vem acender o teu Espírito em nossas vidas, e que nós venhamos, em nome de Jesus, estar atentos à tua voz, que nós possamos ser uma igreja em avivamento, mesmo em meio à pandemia, Senhor. Senhor, derrama o teu avivamento, começa por nós, Senhor, que a nossa casa, de cada um aqui, seja sede de avivamento, que as nossas famílias sejam sede de avivamento. Senhor, que nós possamos ser renovados no Senhor. Pai, livra-nos dos temores, Pai, daquilo que nós desconhecemos, Pai, daquilo que vem contra nós, inimigo invisível. Pai, livra-nos desses temores, mas, Pai, que em nome de Jesus nós possamos estar seguros em Ti, porque a Tua palavra diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor fez todas as coisas, fez as nossas vidas, fez os céus e as terras. E Ele hoje está sobre nós. Por isso nós, como igreja do Senhor, nós avançamos. Nós avançamos, Pai, para o alvo que é Cristo. Nós não erraremos o alvo. Nós avançaremos para o alvo que é Jesus. Senhor, nós não estaremos, Pai, afastados de Ti em nome de Jesus, mas, Pai, que possa se acender essa chama em nosso coração a cada dia, em nossos corações a cada dia, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, vai ministrando os corações nos lares agora, aí onde cada um está nesse momento, vai ministrando os corações, vai ministrando em nome de Jesus. Removendo, Senhor, removendo toda angústia, removendo toda dor, removendo, Espírito Santo, tudo aquilo que não vem de Ti, removendo toda dúvida, Senhor, dúvida quanto ao futuro, insegurança quanto ao presente, Senhor, remove isso, Senhor, coloca em nós, Senhor, um espírito inabalável, um espírito diferente como havia em Josué e Caleb, coloca em nossas vidas o Espírito do Senhor,
que nos dá sabedoria para enfrentar as nossas guerras, as nossas adversidades, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que nós possamos chegar ao fim desse tempo de maneira vitoriosa, Pai. Que possamos nos manter durante esse tempo de maneira vitoriosa. E ao rompermos esse tempo, que rompamos de maneira vitoriosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. A pastora, eu acho que vai finalizar o culto. Então, quarta-feira, espero vocês. A pastora está aí? Abre o microfone dela, Júnior. Amém. Então, quarta-feira, esperamos vocês. De manhã e de noite nos encontramos. Eu preciso dizer uma coisa para vocês antes de finalizar. A agenda me lembrou que nesse final de semana nós estaríamos no encontro com Deus. Nosso culto de volta do encontro. Eu confesso para vocês que meu coração deu aquela fraquejada, quis se entristecer quando eu me lembrei disso, porque quem já foi no encontro com Deus para trabalhar ou unicamente para ser ministrado sabe o que significa isso nas nossas vidas. Mas eu quero pegar um gancho dessa palavra que nós recebemos hoje e te impulsionar através dessa informação que eu estou te trazendo, né? Era uma previsão que nós tínhamos, mas não estava na agenda do Senhor. Se estivesse na agenda do Senhor, nós teríamos feito. Então, está tudo certo e está tudo no controle dele. Porém, conforme nós fomos ministrados hoje, o Senhor, eu decido acreditar que o Senhor está nos dando novas chances para que nós sejamos realmente ativados nele, para que nós, no próximo encontro, que eu creio que ainda acontecerá nesse segundo semestre, em nome de Jesus, do ano de 2020, nós tenhamos, então, agora mais oportunidade, né, de lançarmos as redes, de gerarmos novos discípulos e discípulas do Senhor Jesus. E eu quero profetizar, em nome de Jesus, que aqueles que estão aqui, que não foram no encontro com Deus ainda, estarão ainda nesse ano no encontro com Deus. E aqueles e aquelas que já foram, que estejam sendo ativados e preparados para estarem comigo e com o apóstolo Alexandre na equipe trabalhando. Em nome de Jesus, conversa sobre isso com o teu líder, com a tua líder, e eles vão estar diretamente trabalhando na tua vida, te preparando. Eu não sei vocês, mas aqui em casa a gente já decidiu. Nós estamos no jejum, estamos na madrugada e estamos sendo ativados pelo Senhor, decididos, adiante de uma agenda que, acima de tudo, é do Senhor, aquilo que está no nosso alcance fazer, as questões espirituais, especialmente, embora não somente, mas tudo vem daí, nós estamos fazendo acontecer. Então, que o Espírito Santo possa estar te ativando e acendendo o teu coração para aquilo que está posto diante de ti. Se nós não temos condições de nos encontrarmos e fazer uma grande... Nós temos condições de acordar na madrugada e fazer um moverzão, só nós e o Senhor. Nós temos condições de fazer um jejum de um dia, de uma semana, de alguns dias. Nós temos essa condição. Então, eu quero te entusiasmar para que essas ações estejam já hoje acontecendo na tua vida, porque disso nós não dependemos de ninguém mais, a não ser de nós mesmos, das nossas decisões. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, te amo, estamos à disposição. Nos vemos quarta-feira e pode abrir os microfones aí para a gente se dar um tchau. Júlia, beijo. Amor. A Isa, Ju, saudade. Todos. Vamos, semana a todos. Fiquem com Deus. Vamos, e aí, Curiçada? Olha, Tiozinho da praia. Ó, pastor ali, ó.
A próxima congregação. Barbeiro. Tchau. Tchau, gente. Machado. Oi, Florzinha. Flavinho. Fica banho, Magnus. Fica banho, hein? Oi, tia Jaque. Rodrigo. Só falando muito, gente. Cadê o Rodrigão? Dona Vanilda. Volta aqui. Oi, Mari. Cadê você, menina? E aí, Grebão? Ô,